Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja para abrir as suas Bíblias no livro de Ruth, a qual chegamos aqui dá um nervosismo, mas Deus, Ele vem acalmando o nosso coração quando ouvimos Jesus confirmar tudo aquilo que Ele tem falado no nosso coração, quando cada pessoa passa e deixa algo da parte do Senhor Jesus. E a palavra a qual o Senhor falava ao meu coração para que eu trouxesse essa noite para a igreja, eu sempre falo isso porque eu creio que toda palavra ministrada primeiramente em Deus, Ele começa ministrando sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. E no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e o 17, onde Deus Ele falava ao meu coração: fale para a minha igreja que eu sou Deus de oportunidades. E também algo a qual Deus Ele vem falando no meu coração desde a segunda-feira, sobre renunciar. E quando falamos sobre renunciar, muitas vezes a gente acha que é renunciar aquilo que a gente não gosta. É muito simples. Mas renunciar aquilo que nos conforta. Renunciar aquilo que amamos, que queremos. Mas quando Deus Ele dá uma palavra de ordem para que possamos renunciar, é bem difícil, bem diferente. E Deus Ele vem falando muito. Eu tenho observado sobre cada pessoa que tem ministrado a palavra, seja aqui na igreja, ou seja em outro meio de comunicação, onde Deus Ele vem alertando e chamando a igreja para estar em obediência. E a renúncia faz parte da obediência. Eu estar aqui nessa noite, eu estou renunciando algo. Eu estou renunciando os meus medos. Eu estou renunciando a olhar para as minhas falhas e obedecendo a voz de Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16, palavra bastante ministrada, um livro pequeno que só tem 4 capítulos, mas que fala fortemente ao nosso coração. Ruth, capítulo 1, 16 e 17, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixes, e que não mais te acompanho. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O 17: onde morares, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separará de ti. Essas foram as palavras de Ruth para sua sogra Noemi. E quando falamos de Ruth, vemos uma mulher dedicada, uma mulher amável, uma mulher que atendeu em obediência às palavras de sua sogra, uma mulher que atentou a obedecer um chamado de Deus a qual ela não conhecia, o qual ela não sabia qual era o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Mas por que hoje estamos aqui meditando e trazendo como exemplo? Porque houve obediência. E quando se tem obediência, se tem honra de Deus. E quando eu falava sobre renúncia, Deus Ele trazia a minha memória que segunda-feira estávamos aqui no ensaio e estava chovendo muito forte. E eu estava muito cansada e eu olhei assim para o céu, tudo nublado. E eu disse assim: meu Deus, que vontade de ficar em casa.
chega até a vida dessa mulher, porque Ruth era uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, uma mulher que morava ali no povoado de Moabe, e ali era a terra da idolatria. Não se conhecia Jesus, não adorava a Deus. Mas a palavra do Senhor diz, iniciando Ruth capítulo 1, fala a respeito de uma família, de um homem por nome de Elimeleque e a sua esposa, denominada Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quileon, que habitavam ali em Belém de Judá. A palavra do Senhor diz que eles eram efrateus, de Efrata, uma cidade próxima ali dentro de Belém de Judá. E a palavra do Senhor, quando vamos meditar, estudar, fala-se de que Belém era a terra do pão. Era o lugar onde se tinha a provisão, denominada terra do pão, ou casa do pão em algumas versões, em alguns estudos. A palavra do Senhor diz que chega-se agora uma escassez, e onde as pessoas agora estão vivenciando necessidades. A terra do pão já não se tem mais pão. O lugar onde se havia fartura já não se havia mais, mas havia a falta. E a palavra do Senhor diz que Elimeleque, juntamente com a sua família, sai de Belém de Judá e vai em busca, eu creio que de algo, na terra de Moabe, na terra da idolatria, na terra onde não se adorava ao Senhor, na terra da descendência das filhas de Ló, onde habitava o pecado. E quando a gente passa a meditar, a palavra do Senhor não diz que Deus ordenou que ele saísse, nem que Deus dissesse que ele não saísse. E quando eu meditava, veio no meu coração, Gênesis capítulo 12, fala a respeito do chamado de Abraão, aonde o Senhor dá um direcionamento a Abraão, aonde Deus, ele tira Abraão do conforto da sua família, onde Deus ordena que Abraão prossiga para um lugar onde ele não conhecia, mas havia uma promessa de Deus, havia um direcionamento de Deus, havia uma ordem de Deus e Abraão obedeceu. Mas quando vamos ver e meditar sobre a vida de Elimeleque, Deus ele não dá nenhuma ordem, e nem tampouco ouvimos se dizer se ele consultou a Deus. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. No primeiro instante, quando está tudo bom, glorificamos o nome do Senhor. Mas quando Deus permite algo de provação, algo a qual nos tira do conforto, queremos recorrer rapidamente a algo que possa suprir a nossa necessidade. E muitas vezes dizemos que cremos em Deus, dizemos que obedecemos a Deus, mas não buscamos o direcionamento de Deus, não perguntamos se é da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que Elimeleque agora com sua família vai morar na terra de Moabe. A palavra do Senhor diz que lá passa-se o tempo e os seus filhos casam-se com as mulheres moabitas, mulher por nome de Ruth e outra por nome de Orfa. A palavra do Senhor também diz que agora Elimeleque morre e fica-se Noemi, suas 2 noras e os seus 2 filhos. Mas a palavra do Senhor também diz que depois de 10 anos, agora morrem também os seus 2 filhos e resta apenas Noemi e suas 2 noras, em um lugar a qual não era o seu lugar, numa terra de idolatria. Mas eu acredito que para tanta obediência e discernimento era porque Ruth havia algo na vida de Noemi, que mesmo estando num lugar de idolatria, Noemi não se corrompeu, tinha testemunho. Mas a palavra do Senhor diz que agora Noemi se entristece e ela fica
seu marido morto. E a palavra do Senhor diz que ela pede para que elas voltem para a sua família. Mas a palavra do Senhor também nos afirma que Ruth, ela com seu discernimento, com a obediência, ela não quer voltar. Orfa, ela volta, ela retorna. Elas insistem, mas Noemi insiste mais uma vez: voltem, porque Noemi fala que não tinha nada para oferecer para elas. E a palavra do Senhor diz que Orfa se despede e retorna. E aí se encerra, porque não ouvimos falar mais nada sobre a vida dessa mulher. Eu quero
tempo determinado para todas as coisas. Então, com Deus não se existe arrumadinho. Com Deus é ligação direta, é você e Deus buscando os céus. E algo da parte de Deus na vida de uma mulher improvável, na vida de uma mulher estrangeira, na vida de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Mas quando Deus ele deu lá, não tem nome, não importa o teu nome, não importa o lugar de onde você veio, não importa quem é a tua família, não importa o teu passado, não importa o que você fazia, o importante que Deus tem olhado é a tua obediência à voz dele, ao chamado dele. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ela chegando lá agora, tem um resgatador, tem alguém da família de Elimeleque que poderia se casar com Ruth e que poderia gerar filhos para dar continuidade à linhagem, à família. E o homem, a palavra do Senhor diz que um homem por nome de Boaz, esse será o resgatador de Ruth. Mas eu creio que antes mesmo de Deus colocar esse homem para que pudesse resgatar, para que pudesse tomar de volta a terra de Noemi, Deus já tinha feito um resgate na vida daquela mulher. Eu quero te dizer que Deus também tem resgate para a tua vida, para a minha vida. Que Deus ele tem preparado, que eu e você não conhece e nem imagina, mas que é algo grandioso para a minha vida e para a tua vida. Mas se faz necessário não olhar para trás, que se faz necessário abandonar as práticas, que se faz necessário seguir em frente, que se faz necessário ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que eu ainda não saiba qual será o meu futuro, mesmo que eu e você ainda não saiba o que Deus ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Mas Deus ele tem convidado o seu povo: obedeça a minha voz. E dessa mulher tanto obedecer a sua sogra e seguir ali todos os seus conselhos, porque foi aconselhada, foi mostrada como é que ela ia fazer, como é que ela ia conquistar, como é que ela ia chegar próximo daquele homem. Já estava tudo pronto, irmão. Tinha propósito de Deus, tinha. Mas se fez necessário que aquela mulher não voltasse para trás, que aquela mulher abandonasse a terra de idolatria e prosseguisse em busca de um Deus Todo-Poderoso, de conhecer o Deus Todo-Poderoso, porque muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos adorando, estamos levantando as mãos, estamos cantando no grupo, estamos lendo a palavra, estamos intercedendo, mas verdadeiramente não conhecemos Deus profundamente. Porque passamos a conhecer a Deus, irmãos, quando verdadeiramente resistimos àquilo que nos quer tirar da presença de Deus. Resistimos quando o inimigo ele fala aos nossos ouvidos: não vai hoje não, porque está chovendo, não vai hoje não, porque está frio, não vai hoje não, porque não tem ninguém, não vai hoje não, porque não é aquele pregador que prega que você tanto gosta. Mas não é sobre pessoas, é sobre o dono do milagre, é sobre aquele que nos chamou, é sobre aquele que está aqui nessa noite, é sobre aquele que tem propósito, que tem chamada, que tem milagre, que tem bênção para as nossas vidas. Mas tudo que Deus ele quer de mim e de você é que permanecemos obediente à sua voz, obediente à sua palavra, porque a palavra do Senhor diz que de Ruth obedecer à sua sogra e seguir todas as instruções que ela dava ali. Boaz casou-se com Ruth e Ruth agora gera Obed. E não é qualquer pessoa, é da linhagem de Jesus Cristo, é da linhagem do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus.
tem honra da parte de Deus para as nossas vidas. E aí, para encerrarmos, eu coloquei aqui apenas 5 lições que Deus ele trazia ao meu coração. Não saia de onde você está sem a direção de Deus. A lealdade de Ruth estava além da sua cultura e da sua crença. O 3, seja decidido e assuma a sua fé. 4, a misericórdia do Senhor alcança aquele que tem humildade. E essa humildade não se fala sobre vestes, não se fala sobre comportamento de bonzinho. É uma humildade de reconhecer quem é Deus em nossas vidas. O 5, obedecer a instrução que vem de Deus faz toda a diferença no nosso futuro. Então as nossas escolhas de hoje vai refletir